Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. No programa de hoje nós vamos falar a respeito da reconstrução da mama, que a gente recebe aqui no estúdio, inclusive a paciente Janete, que vai falar um pouco mais sobre as suas experiências e também sobre os desafios do procedimento que ela tem interesse, muito interesse em participar. Vamos receber também a doutora Aline, que vai falar um pouco mais sobre as questões técnicas a respeito desse assunto. Agora eu recebo aqui no estúdio a Janete, ela é paciente da Com, e ela, assim como uma outra paciente muito querida nossa, a Irene, elas estão à frente de um projeto muito legal que agora foi aprovado, né, uma lei sobre a reconstituição da mama, né, Janete? E ela vai falar um pouquinho pra gente sobre os desafios, sobre os sonhos, os desejos e a vontade de ver essa grande conquista sendo realizada. Seja muito bem-vinda, boa tarde, e espero receber você mais vezes, né, depois da cirurgia, por que não, para vir falar como foi, né, como foi a conquista, como foram os passos até chegar nesse ponto. Então, queria a princípio te agradecer pelo aceitar nosso convite e boa tarde para você. Boa tarde a vocês todos que estão nos ouvindo agora. É um prazer estar aqui e falar um pouco da minha experiência. Com essa medida do SUS, porque a gente já tem o direito de fazer a reconstituição da mama. Só que com essa medida, o SUS agora é obrigado a fazer a cirurgia na hora que a gente faz a mastectomia, que é a retirada da mama. Uhum. E se caso a gente não possa fazer na hora, a gente espera ser liberada pela médica, quando a gente estiver clinicamente bem, para realizar a cirurgia, né? E eu falo por mim, porque quando eu comecei o meu tratamento, que eu soube que ia ter que fazer a mastectomia, logo em seguida eu fiquei sabendo que eu tinha o direito de fazer a reconstituição da mama. Uhum. E aquilo para mim foi ótimo, sabe, aquilo, porque eu comecei a criar sonhos em cima daquilo e me ajudou bastante no meu tratamento. A minha autoestima elevou só de saber, né? Porque o tratamento em si, ele deixa a gente muito sensível. Então, qualquer coisa que apareça para elevar, né, o nosso psicológico, com certeza, é muito importante, é muito importante. E no caso, quando eu soube, eu fiquei feliz e fui, assim que eu fui liberada, eu fui atrás. Só que aí que eu fui ver a realidade, né? A gente vê que não é como a gente imaginava. Tem uma fila e a gente espera. Tem muita gente que agora, que tem 10 anos que está na fila, que conseguiu. É uma fila muito grande. E com isso, com esse tempo que eu estou esperando, por eu ter tirado a mama, eu tive que mudar as minhas roupas, né? A Janete, ela fez a cirurgia tem mais ou menos uns 2 anos. 2 anos e meio. Uns 2 anos e meio. Tá, então em 2010 as coisas eram um pouco diferentes, porque até então havia o caminho, aquilo que ela está explicando. Assim que ela fez a cirurgia, né, a mastectomia, ela já percebeu que poderia seguir por esse caminho de fazer a reconstrução, né, assim que o médico autorizasse. Só que aí que você se deparou então com esse problema, que você viu que já tinha pessoas até com 10 anos aguardando nessa fila. Aí a realidade era outra. E até chegar, porque a gente não tinha orientação, não tinha. E graças a uma paciente da Com, a Irene, juntamente com a Sara, né, e outros funcionários da Com, que foram descobrindo os caminhos, né, os caminhos certos. Aí, quando eu entrei pelo SUS consegui, aí eu vi que é uma fila enorme. Mas eu não desisti. Eu estou na espera, principalmente agora com essa medida, que eu acho que vai ajudar bastante, né, as mulheres, as mulheres que querem mesmo fazer essa reconstrução. E eu vou levando na espera de poder vestir a minha blusinha, que eu guardei lá, que eu separei, porque eu tive que mudar minhas roupas, não posso agora usar a roupa mais cavada, né? Decote, mas eu mudei e guardei essa blusinha. Essa blusinha eu vou usar assim que eu fizer, né, a reconstituição. E eu queria também falar para as mulheres que querem mesmo, para elas buscarem, né? Buscarem para saber que elas têm esse direito, né? Que é muito importante, que igual eu, que quero realizar meu sonho, elas também podem realizar os delas. E na verdade, quando a gente fala, né, da cirurgia, desse pontapé, né, que foi dado agora, porque a princípio, né, era possível fazer a cirurgia,
Mas antes da entrevista a gente estava até conversando, aqui em Divinópolis não fazia e nem em Belo Horizonte, né? Parece que você falou um pouco da dificuldade, né, de conseguir. Quando eu comecei a buscar, eu tive uma resposta que aqui não fazia nem em Belo Horizonte. Só que aí eu procurei mais, né, mais informações e descobri que em Belo Horizonte faz. Já né? é possível. É universidade e escola. E só que são muitas pessoas na fila. Né? E eu imagino que agora com essa lei, né, que permite que a cirurgia seja feita, são dois momentos, inclusive a gente tem que falar disso. Porque muita gente que viu, né, isso foi amplamente divulgado pela mídia de forma geral, que a cirurgia pode ser feita assim, a reconstrução pode ser feita assim que acabar a cirurgia de retirada. Em alguns casos não é possível fazer logo na sequência. Por exemplo, o paciente que depois do procedimento vai precisar de radioterapia, parece que o médico ainda não autoriza, né, Janete? É isso mesmo. Então, são alguns casos em que o procedimento pode ser feito imediatamente, mas tem outros casos em que precisa esperar uma autorização do médico. Mas isso não quer dizer que a pessoa vai ficar desamparada, né? E com essa medida, talvez agora agilize mais essa espera, né? É o que nós estamos esperando, as mulheres que estão loucas para fazer essa reconstrução. Eu imagino que com essa autorização, né, por parte do governo federal e para que possa ser feito pelo Sistema Único de Saúde, eu penso que mais cidades vão aderir ao procedimento, né? Elas vão poder fazer pelo SUS. Talvez, por exemplo, o Divinópolis já faça, porém não faça pelo Sistema Único de Saúde, faça pela via particular. Né? Convênio, e talvez a partir desse momento em que o SUS também agora passa a atender, a pessoa tenha mais opções de tratamento, tenha mais opções de médicos credenciados que façam esse procedimento, e aí talvez a fila possa caminhar a passos mais largos, né? Tomara. E a gente também gostaria de ter, por exemplo, um grupo que nos orientasse, que falasse sobre isso, porque a gente não está por dentro de nada, em qual lugar que a gente está na fila, sabe? Certo. São dúvidas que, de forma geral, né, a gente, inclusive aqui no programa, a gente vai tentar, durante esses 30 minutos, esclarecer de alguma forma, mas são dúvidas muito pertinentes, né? Na verdade, são coisas que, às vezes, nós mesmos ainda não temos consciência de como vai ser, a partir de quando já vai poder ser feito. Então, é um processo que ainda está no início, mas que, como eu já havia falado, né, ele está a passos largos, ele está tendo adesão, né? E acho que tem que ter mesmo, porque a gente que está aqui diretamente ligado com pacientes, tem o grupo Fisiomama, que você também participa, né? Depois eu vou até pedir para você falar um pouquinho a respeito do grupo, como que ele funciona, em que ele contribuiu para você. De repente, dentro do próprio Fisiomama, quem sabe não é uma oportunidade de fundar, né, um grupo. O grupo Fisiomama, não tem nem que ser outro grupo, né? O grupo Fisiomama, que vai orientar, porque são muitas pacientes que fazem a cirurgia e que às vezes não tem informação. Tem o mesmo sonho que você, tem a blusinha guardada com o sonho de um dia usar, né? E não tem informação de que já pode fazer isso, de que já pode dar entrada nos papéis para fazer a cirurgia, né? E às vezes, pela dificuldade, elas desistem antes de arrumar as papeladas, né? E tudo. E com isso, divulgando mais, elas vão saber o direito que tem, né? E isso vai ajudar muito, isso já devia fazer parte do tratamento, né? A pessoa já começava ali o tratamento assim que descobrisse, e no final já fazer. Se pudesse, né, se fosse autorizado, já fazer a reconstituição. Porque para nós isso é muito importante. Mas enfim, eu estou falando muito, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do grupo Fisiomama. Como que funciona, o que ele te ajudou no momento que você começou o seu tratamento há mais ou menos 2 anos e meio atrás? O Fisiomama é um grupo que a gente encontra toda segunda-feira, a partir de 1h30. E nesse grupo, a gente interage, conta as nossas experiências, né, o que a gente viveu. Tem várias pessoas que chegam ali com depressão e com a interação, ela vai modificando, ela vai melhorando. A gente também aprende a fazer, igual na Páscoa, nós fizemos coelhinhos, né? É um grupo bem interessante, que qualquer um pode fazer parte, né? Se a mulher que já passou por esse processo quiser juntar a nós, quem sabe
nesse grupo pode surgir um outro grupo para correr atrás, né? Dessas questões que nós falamos aqui. É muito importante porque, não só no caso do câncer de mama, mas o câncer de forma em geral, e não só para a pessoa que está doente, para a família de forma em geral, né, vamos dizer assim, ele desestabiliza muito, né, Janete? Porque a pessoa fica preocupada, a pessoa fica pensando naquilo o tempo todo, eu imagino, né? E quando tem um grupo assim, que você vem, que você distrai, que tem uma atividade, que você compartilha um pouco o que você está passando, o problema que a pessoa tem, com outros que estão, às vezes, numa situação um pouco parecida, às vezes numa situação melhor, né? Você tem a esperança de que eu vou melhorar, ou às vezes está numa situação pior, você vai e ajuda aquela pessoa. Então, eu imagino que isso, pro psicológico, é muito importante também, né? A vida da gente, ela é feita de desafios, né? E parece que quando a gente está em grupo, a gente supera mais esses desafios, né? E a gente sai mais forte, né? Parece que quando há uma união, as coisas ficam mais fáceis. Com certeza. Bom, e antes da gente chegar ao final da nossa entrevista, eu queria deixar a câmera do Mais Saúde aberta para você convidar as pessoas, tanto para o grupo, para conhecerem, e também fazer um convite, porque, por incrível que pareça, gente, tem pessoas que, igual a Janete falou, que na primeira dificuldade que esbarram, elas já desistem, desanimam. E é um sonho grande, eu tenho certeza que muitas mulheres mastectomizadas, né, que estão nos assistindo, elas têm vontade de fazer reconstrução, têm vontade de alguma forma voltar a ter a sua autoestima, né, elevar a sua autoestima, mas na primeira dificuldade que elas encontram, elas simplesmente desistem, né? Então eu queria que você fizesse um convite, então, por que, né? Por que não? Um convite para que elas não desanimem, para que elas corram atrás e para que elas vejam que agora que com essa lei que as coisas tendem a facilitar um pouco mais, né? Eu gostaria de falar para as mulheres que passaram por esse processo, como eu passei, para não desistirem, porque elas têm o direito, elas têm o direito de fazer a reconstrução. E com essa lei agora, eu espero que torne mais fácil, né, para a gente conseguir. E que quando a gente une, fica melhor, fica mais fácil para a gente correr atrás, né? Um grupo é muito mais fácil, né? Para a gente divulgar mais, né? E eu queria também agradecer. Eu posso agradecer? Claro, tá em casa. Eu queria agradecer a Irene, que é a paciente da ACOM, da qual nós falamos, a amigos e funcionários da ACOM, principalmente a Sara, né, que foi ela que nos orientou como conseguir, né, chegar no SUS, nessa fila que eu estou na espera. Eu queria agradecer a eles, tá? Em nome das pacientes da ACOM, que eu estou falando pelas mulheres também. Não, com certeza. E ninguém melhor do que você nesse momento para falar e para convidar, né? Por isso que eu pedi que ela fizesse esse convite, para que você, mulher que está nos assistindo, não desanime, não desista. Porque é um processo complicado, né? Agora ele tende a facilitar, mas não é um processo impossível, né? Se você quer de volta a sua autoestima, se você acha isso importante e deseja, como a Janete, como a Irene, que já deve estar próxima de fazer a cirurgia, não desista, corra atrás, se informe. Inclusive, né, convido você a continuar conosco aqui no programa Mais Saúde, que tem muito mais informação a respeito desse assunto. A gente recebe daqui a pouco a doutora Aline, que vai falar um pouco mais sobre o procedimento, né, como é feito, as principais dúvidas, porque não são só essas. Acredito que tem muita dúvida que o pessoal tem e que eles não sabem por onde começar, com quem começar, da mesma forma que você foi orientada pela Sara e pela Irene, que está bem à frente desse processo todo, já tem bastante conhecimento. Tem muita gente que ainda tem dúvidas e a gente quer, na verdade, instruir a cada um de vocês para que tudo dê certo e que todos fiquem felizes. Janete, muito obrigado. Passou muito rápido esses 10 minutos. Quero te agradecer muito, né, pela sua participação e quero já aproveitar e fazer um convite mesmo para que a gente possa conversar de novo. A Irene próximo já deve estar se recuperando, né? Já daqui, assim, ela vai fazer cirurgia, em pouco tempo já vai estar recuperada. E eu queria recebê-las aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre como foi a cirurgia dela, os desafios que ela encontrou e como foi esse momento, então, em que ela superou e já está só se recuperando mesmo do procedimento. Eu espero, eu quero voltar, né? E quem sabe com notícias boas, né? Com certeza, se Deus quiser, Ele vai permitir. Né? Muito obrigado, então. Seja muito bem-vinda mais uma vez e sempre que quiser a gente está aqui à disposição para conversar e trazer um pouco mais de informação para as pessoas que nos assistem. Obrigado, viu? Obrigada, você também, Paulo. O programa Mais Saúde faz um pequeno intervalo, daqui a um minutinho só a gente volta com mais informação para você. Não saia daí.
A Acon construiu, equipou e expandiu o Hospital do Câncer e presta assistência a seus pacientes. Hoje são mais de 10 mil atendimentos mensais. Olá, nós somos o Patufu e somos parceiros da Acon na luta contra o câncer. Seja parceiro você também. A vida pede seu apoio. Quando a Acon chamar, deixe seu coração atender. Olá, boa tarde, estamos de volta no programa Mais Saúde e a partir de agora nós vamos conversar com a doutora Aline, que vai falar um pouco mais a respeito do procedimento de reconstrução da mama aprovado pelo governo federal recentemente. Ela vai trazer um pouco de questões mais técnicas e também informações para você que tem interesse em fazer a sua cirurgia. Então vamos assistir a entrevista. Algumas notícias que circularam recentemente pela imprensa em todo o Brasil têm gerado muitas dúvidas em várias mulheres, em algumas mulheres que tiveram câncer de mama e na população em geral que se preocupa com a doença. Hoje eu converso com a doutora Aline Lauda, oncologista do Hospital do Câncer da Acon, que vai ajudar a tirar essas dúvidas da população. Tudo bem, doutora Aline? Boa tarde, tudo bem. Doutora Aline, estamos caminhando para uma aprovação, né, junto à Presidente da República, para que a retirada e a reconstrução da mama sejam feitas numa mesma cirurgia. Né? O que isso significa para a paciente? Na realidade, quando a gente está trabalhando com câncer de mama, paciente com câncer de mama tem um aspecto muito emocional quando você faz a mastectomia, ou seja, a retirada total da mama. Se a paciente é submetido imediatamente à reconstrução, o impacto emocional é muito atenuado. Então, por quê? Porque é uma cirurgia mutiladora e isso aí vai dar mais tranquilidade para a paciente nesse momento. Na verdade, nós temos até uma notícia boa, né? Que tem diminuído muito a mastectomia total. Isso. Graças a vários programas do governo e o diagnóstico precoce, a mastectomia não é a cirurgia que a gente mais realiza ultimamente. A gente faz o que a gente chama de setorectomia, que é a retirada de uma parte da mama. Então, nesses casos, a paciente então não perde a mama toda e a gente após a cirurgia, a gente faz a radioterapia para proteger a mama restante. E a taxa de cura da paciente com a mastectomia ou com a setorectomia é igual. Então não altera a curabilidade da paciente. E eu acho que uma dúvida que é muito comum em todas as mulheres que tiveram câncer de mama e nas mulheres em geral é o medo da reincidência. Quem teve o câncer, o medo, vou ter de novo, ele pode voltar? E essa questão de colocar a prótese, né, de fazer a cirurgia plástica de imediato, isso pode atrapalhar para que detecte um retorno desse câncer? O mais importante que o paciente tem que saber é que não é a prótese que vai aumentar a chance de cura. O tratamento bem indicado é que vai aumentar a chance de cura. A prótese não altera a curabilidade da doente. O que altera é a indicação adequada do tratamento. O paciente que tem indicação de fazer uma mastectomia deve fazer a mastectomia e a reconstrução. Essa reconstrução, seja ela imediata ou tardia, não altera a taxa de recidiva da doença. Então, isso é o fundamental o paciente saber. E agora, eu acho que a gente tem que focar muito e lembrar, eu acho que aqui em Minas nós estamos muito privilegiados, que o governo do estado está muito preocupado com a questão da mama, do câncer de mama. Seja pelo diagnóstico tardio, muitos casos ainda são diagnosticados numa fase avançada da doença, e para aumentar a taxa de cura desses doentes, o que o governo tem feito? O governo de Minas, então, desde 2012, lançou um programa não apenas de acesso fácil à mamografia. Então hoje em Minas Gerais, né, não no restante do país, em Minas, a paciente que precisa de uma mamografia, ela não necessita do médico pedir para ela pode ir no posto de saúde e o profissional de saúde, o enfermeiro do posto, se ela entra dentro da faixa etária, lógico que é indicado fazer mamografia, o próprio enfermeiro já pede essa mamografia. E o que acontece? Quando essa mamografia é laudada, dá o laudo da mamografia, se tem um risco de ter câncer de mama, ou seja, se é uma categoria que a gente chama 4, 5 ou 6,
que são as categorias de risco para câncer de mama na mamografia. Como se fosse uma suspeita. Se tem suspeita de câncer de mama, justamente isso. Essa paciente ela não precisa passar mais pelo posto de saúde, pelo médico da cidade. Essa paciente deve vir imediatamente para o Hospital do Câncer. Então, o que a gente tem feito é trabalhado com cada prefeitura para direcionar essas pacientes imediatamente para o hospital. E o que nós vamos ganhar com isso? Nós vamos ganhar tempo. A paciente vai ser diagnosticada de uma forma mais precoce, vai ser tratada de uma forma mais precoce e, que é o mais importante, aumenta a chance de cura dela. Essa é a segunda notícia, né, que nós conversamos, que é o tempo, né? O Estado diz que em 30 dias essa cirurgia deve ser feita, não é isso, doutora? É isso mesmo. A ideia do Estado, quando está trabalhando com essa questão de encaminhar o paciente imediatamente para o Hospital do Câncer, é facilitar para o paciente e adiantar o seu tratamento. Então, o que nós estamos hoje, né, nos dias atuais, trabalhando junto com o São João de Deus, com a parceria da ACOM e com a parceria do município de Divinópolis e de todas as cidades da região, como fazer essa cirurgia em 30 dias. Porque entre o diagnóstico e operar em 30 dias, existe todo um processo que tem que ser feito, um pré-operatório, a biópsia. Então, todo esse processo está sendo muito trabalhado para facilitar e beneficiar a paciente. É claro, há uma mudança e todos os envolvidos têm que se adaptar. Sim. Existe um período até de adaptação que é aceitável, mas a gente está caminhando para dar tudo certo. E com a parceria super saudável da comunidade com a ACOM, que apoiando, nos ajudando, e da ACOM com o São João. E isso aí não tem como dar errado, né? Muita gente do bem junta para fazer o bem e beneficiar o paciente. Para salvar muitas vidas, né? Porque é sempre importante lembrar que o diagnóstico precoce favorece, né, a paciente, o tratamento e a cura. Justamente, e esse é o lema da ACOM, contra o câncer pela vida. Isso aí. Né? Nós temos também, nesse caso que a gente conversou dessa cirurgia, é para casos de câncer de mama. Câncer de mama. Nós temos também uma outra portaria que diz que qualquer tipo de cirurgia oncológica deve ser feita em 60 dias, não é isso? 60 dias. Então, isso aí, mas essa é uma portaria nacional. Então, essa já é uma determinação do governo federal, né? Não é só em Minas, que todo paciente com câncer, na medida que ele tem o seu diagnóstico e chega para o cirurgião, a gente tem um prazo de 60 dias para realizar essa cirurgia. Por que o governo estabeleceu esse prazo? Justamente porque muitas cirurgias, muitos procedimentos, não vou falar de Divinópolis, que nosso tempo não é um tempo extenso entre o diagnóstico e a cirurgia, mas em muitos locais do país tem paciente que aguarda 6 meses, 8 meses para fazer uma cirurgia oncológica. Então o governo estabeleceu 60 dias, colocando aí uma data, um tempo para isso acontecer. Aqui a maioria absoluta das cirurgias, a maioria acontece até 45 dias. Então a gente já tem uma adaptação aí, graças justamente porque a ACOM já tem essa questão com o cirurgião, já tem os cirurgiões em contrato junto com o São João. Então o tempo de cirurgia aqui é bem razoável, mas a nossa intenção é que esse tempo ainda seja melhor do que é hoje e a gente está caminhando para isso. Envolve vários profissionais, né? Os cirurgiões estão cientes disso, então nós vamos, se Deus quiser, adaptar melhor esse tempo para benefício do paciente. Que ótimo. Então é isso, doutora Aline, muito obrigada. Vamos, para finalizar, como sempre, deixar um recado para o pessoal em relação, principalmente para as mulheres, em relação ao cuidado mesmo, o que fazer, como se prevenir do câncer de mama. O mais importante é a gente lembrar que o câncer de mama, a gente pode fazer ele um diagnóstico muito precoce, desde que faça a mamografia para pegar ele pequenininho. Mas eu nunca gosto de esquecer a mensagem de que o mais importante em relação ao câncer é não fumar. Se a gente parar de fumar, 40% dos tumores vão acabar. Então só o cigarro já é o principal fator. Então não fume.
Então tá certo, tá dado o recado. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. É isso aí, o programa Mais Saúde vai chegando ao final. Queríamos agradecer imensamente a vocês que estão em casa, que participam e que são a nossa audiência tão querida. Nosso grande abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.